E nesse sábado estou recebendo aqui no Cidade Entrevista o coordenador do Instituto Pega Aí Leitura Grátis, o professor Idomar Augusto Cerutti. Idomar, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos contar um pouco dessa história, 5 anos do Pega Aí. Bom dia, Fernando, obrigado pelo convite. Então, a gente começou pequenininho, a gente começou convidando as pessoas, os amigos a desapegarem dos livros, porque a gente entende que livro parado na estante não muda a vida de ninguém, e eu fui convidando. E no começo eu não explicava muito direito o que eu ia fazer. Chegava lá e dizia, Fernando, você tem uns livros parados lá? Me cede aí. Teve um monte de gente que achava que eu ia abrir um sebo. E fui juntando. Isso aconteceu mais ou menos em março, abril, maio de 2013. Certo. E daí a gente realizou, em julho de 2013, um evento que a gente chama de Pegada Cultural, que é a disponibilização. Eu pego um monte de livro, ponho numa estante e ponho num espaço público de grande circulação de pessoas. E a coisa começou a funcionar. E daí as pessoas começaram a entender que, primeiro, eu disponibilizava livro, para depois explicar o que estava acontecendo. Claro que tem muita desconfiança, o cara, como assim? Não tem que fazer fichinha, tal. E a gente foi indo, foi ganhando apoio de empresários, foi ganhando apoio das pessoas, foi juntando mais voluntários, porque o trabalho, eu só sou o cabeça, sou o cara que tem a rédea ali. Mas, de uma maneira geral, hoje a gente tem mais de 140 voluntários. Que maravilha, Idomar. Tá, o trabalho é espalhado. Sim. Então, o trabalho todo é espalhado e só funciona exatamente por causa disso. E aí a gente conseguiu mobilizar essas pessoas que gostam do livro, ou na pior das hipóteses, o cara sabe da importância do livro. Perfeito. Ele entende que disponibilizar, de ter livro é uma coisa importante. E daí esse cara vem nos ajudar, faz qualquer coisa, carrega caixa, vai buscar coisa, faz a coisa acontecer. Pois é, até vou explicar aí, porque tem várias cidades que nos assistem, muitas talvez não conheçam como é que funciona o Instituto Pega Aí Leitura Grátis. Vocês recebem as doações dos livros, restauram os que forem necessários e disponibilizam em várias caixas em diferentes estabelecimentos da cidade. A gente diz assim, a gente recebe a doação do livro, toma posse do livro. Então certo. A gente põe uma etiqueta, põe um carimbo, a gente faz um furinho na capa, inclusive. Isso tem uns efeitos de evitar que esse livro seja vendido no sebo, para evitar a comercialização. E daí a gente disponibiliza isso em espaços públicos. Tem estantes de vários formatos, a gente tem estante na rua, a gente tem estante num ponto de ônibus da UEPG, no campus de Uaranas, a gente tem estante dentro do restaurante popular, dentro da agência do trabalhador, dentro dos correios. Mas assim, de uma maneira geral, é acesso público. E essa estante é livre. A pessoa vem, pega um livro, escolhe o livro, leva embora, não tem que fazer fichinha, não tem a obrigação de devolver, mas a gente diz, devolva para a gente continuar o ciclo. Certo. E a gente convida as pessoas a doarem mais e fazer a coisa andar. Essa é a ideia. Vocês não estão só em Ponta Grossa hoje, não. Né, Idomar? Questão de um ano, mais ou menos, a gente começou um processo de estudo para fazer a expansão, porque a expansão do Pega Aí, ela não depende de nós, ela depende dos outros. A gente criou uma ideia, montou uma ideia de criar como se fosse uma franquia social. Certo. Não envolvendo recurso financeiro, mas envolvendo ideia. Certo. Então a gente tem um formato, as pessoas das outras cidades que querem ter o Pega Aí, elas têm que entrar em contato e a gente vai contar todas as coisas erradas que dá, para a pessoa entender. Certo. E dizer assim, você realmente quer fazer isso, dá serviço, não é só legal. Tem um monte de coisa que dá confusão. E daí a gente explica, treina, dá um enxoval inicial, ajuda, põe para rodar. Hoje a gente está no sudoeste do Paraná, numa cidade chamada Realeza, uma cidadezinha pequena. Lá, inclusive, a gente tem uma estante na rua. Tem 4 estantes em Ipiranga. Farmácia, tem estante no mercado de Ipiranga. A gente tem estante em Jaguariaíva, Campo Largo. E daí a gente tem 2 estantes que a gente diz que vai e volta todo dia, para Castro e Carambeí. Porque a gente está dentro do ônibus da Iapó, o metropolitano. O metropolitano coletivo. Tem uma estante que não é bem uma estante, é um sapateiro de livros. Certo. Tipo bolsinho, assim. A galera da Iapó nos ajuda, todo dia tira, todo dia põe de volta no ônibus, e ali o ônibus vai todo dia e volta e tem livro dentro do coletivo. Bem legal. Se você quiser ter o Pega Aí na sua cidade, entre em contato com o Idomar para você ver realmente que é um trabalho muito legal. Nós vamos chamar o vídeo agora de um voluntário desse projeto sensacional, o Pega Aí Leitura Grátis, para você ver um pouco da participação das pessoas dentro do Pega Aí. A leitura, para mim, ajudou a transformar minha vida, a maneira de eu enxergar o mundo, e se eu posso colaborar para isso, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação,
a essa transformação de vida, de visão de mundo, com certeza eu vou fazer sempre o que tiver ao meu alcance. Pois é, deu para ver aí, né, Idomar, a questão do voluntariado. Você falou que tem mais de 140 pessoas hoje participando, porque eu vejo que é uma das ideias que mais proliferaram, um instituto que cresceu muito aqui em Ponta Grossa, em várias outras cidades também. Justamente porque, por um interesse pela leitura, o interesse das pessoas em mostrarem um mundo novo através dos livros para outras pessoas. É difícil de explicar o que motiva as pessoas a se juntarem ao nosso time. Mas eu acredito que as pessoas gostam de livro, as pessoas gostam de fazer o bem, as pessoas veem que é um movimento positivo. Não tem nada de errado em oferecer livro. Certo. Essa é a parte legal, entendeu? E daí a gente tem todo um trabalho de motivação para os voluntários, a gente faz carteirinha, dá camiseta para fazer a coisa andar. E só funciona realmente por causa do voluntariado. E o legal, assim, do nosso voluntariado é que a gente tem voluntários das mais diversas classes sociais, das mais diversas formações. A gente passa por cobrador de ônibus, caixa de supermercado, tem médico, tem advogado, tem mecânico, tem professor, e assim, todo mundo que gosta de livro. Cada um vem nos ajudar naquilo que sabe fazer, naquilo que é a expertise dele, e é isso que é o positivo. Vocês têm inclusive editoras que doam livros, editora aqui em Ponta Grossa que também imprime alguns livros para vocês, né? Tem a história desse livro do John que é sensacional, né? Queria até que você relatasse um pouco dessa história, porque realmente é interessantíssima. Em 2013, eu recebi de um ex-aluno que hoje é parceiro, ele é empresário, dono de uma gráfica em Ponta Grossa, e ele chegou para mim e me deu um livro que se chama Sair da Microsoft para Mudar o Mundo, cujo autor se chama John Wood. E na orelha do livro tem lá o site da empresa, da entidade. E eu resolvi escrever para os caras. Contado, pega aí, aqui em Ponta Grossa, para os caras lá de Nova York, que era... Mandei o e-mail, os caras responderam dizendo boa sorte, eles não atuavam no Brasil, eles não podiam nos ajudar, mas mandava ver. E daí eu resolvi mudar o e-mail, tirei a primeira parte do e-mail, escrevi John. E mandei um e-mail imaginando que o e-mail dele fosse John alguma coisa. E ele me respondeu e isso foi muito legal. Por quê? Porque a resposta dele abriu um canal com nós na editora Sextante que permite a gente fazer algumas ações nisso. E isso permitiu que a gente pudesse, em determinado momento, publicar o livro do John com a nossa marca, com a marca do Pega Aí, como venda proibida, porque a gente não vende. Certo. E agora, no início desse ano, a gente botou 3 mil livros do John para circular aqui. Inclusive, estava no evento de 5 anos. Muito legal. A gente já volta logo após o nosso valorizado intervalo comercial, conversando um pouco mais com o professor Idomar Augusto Cerutti, ele que é o coordenador do Instituto Pega Aí Leitura Grátis. 2 minutos e estamos de volta. Estamos retornando com o Cidade Entrevista. Neste sábado estou conversando com o coordenador do Instituto Pega Aí Leitura Grátis, o professor Idomar Augusto Cerutti. Nós terminamos justamente o bloco anterior falando dos voluntários, das pessoas que doam, dessa história maravilhosa do John, né? Então, tudo isso vai para um determinado fator, né? Que é o fator da seriedade, da disponibilidade e desse grande projeto do Instituto, e até porque esses dias voltava eu de São Paulo e no aeroporto de Curitiba tinha várias propagandas do Instituto Pega Aí Leitura Grátis, o que me emocionou bastante porque eu sei o quão é difícil, né, conseguir esse tipo de apoio. Então a Infraero também está somando com vocês. Então, esse ano a gente renovou a parceria, depois de um ano, a gente renovou por mais 2 anos a parceria com a Infraero, ali em Curitiba, no Aeroporto Internacional Afonso Pena. E a gente tem, na Infraero, ali no Afonso Pena, a gente fez uma campanha chamada Liberte-se o Livro, onde a proposta dessa campanha é receber a doação do viajante. Certo. O cara que está chegando em Curitiba, leu durante o voo e agora tem um peso. Certo. E daí a gente quer pegar esse peso que é um livro, certo, entendeu? E daí a gente ganhou muito espaço publicitário dentro do aeroporto. Tem uma campanha muito bonita, a gente tem uma agência de publicidade que nos adotou e também ajuda isso, né, nessa questão. E para nós é muito positivo, porque a gente recebe doação de livro ali no aeroporto. E mais do que isso, a gente recebe doação de pessoas que veem a campanha. E depois entram no site, mandam um e-mail e mandam doação para nós porque viram a campanha dentro do aeroporto. 2 semanas atrás, eu recolhi em Curitiba pelo menos uns 300 livros de uma senhora que viu a campanha no aeroporto e entrou em contato. Eu tenho uma biblioteca, estou fazendo uma mudança e quero doar os livros para vocês. E você tem ideia de quantos livros vocês têm hoje circulando, Idomar?
Veja, tem muita gente que chega direto na estante e eu nem fico sabendo. Certo. A ideia é que junto com a estante sempre tem uma caixinha, as pessoas doem na caixinha para que a gente tenha essas Certo, estatísticas. exatamente. Esse mês a gente passa de 180 mil livros que a maravilha. gente pôs carimbo. A gente sabe que é muito mais do que isso, mas pelo menos esses 180 mil livros a gente pôs para circular. Pois é, e a gente vê que tem muitos livros que chegam em condições precárias e tudo. E o Idomar criou um negócio muito legal, que nós vamos ver agora um vídeo sobre a restauração desses livros. O Hospital de Livros é um projeto do Instituto PHI, que além de dar oportunidade para livros, também dá oportunidade para pessoas. Uma dessas pessoas sou eu. Fez diferença dentro de mim, para mim, fez diferença dentro da minha casa. Vamos dizer que muitas pessoas dentro da minha casa já tiveram, eu tenho pai, tenho mãe, tenho uma filha, já tiveram a tristeza de me ver numa reportagem sendo preso. Hoje em dia as reportagens são diferentes. A minha imagem foi reconhecida por familiares e por outras pessoas. Hoje em dia não mais como um preso William. Pode-se dizer que eu sou reconhecido como ilustrador, o ilustrador William Stark. Pois é, Idomar, nós vimos aí essa questão do restauro de livros, que você fez uma parceria muito interessante e que está valorizando muito esses restauradores, vamos assim chamá-los. Então, a gente entrou, eu gosto de brincar, né? A gente entrou na penitenciária, mas a gente sai de lá, né? A gente entrou para ajudar eles a resolver um problema deles, para auxiliar eles num problema que eles têm lá de livros que eles tinham num projeto chamado Remissão pela Leitura, onde o preso lê e diminui a pena. E numa das visitas que eu tive lá, eu percebi que a nossa penitenciária aí, ela tem uma fábrica de botina. Certo. Para fabricar botina, tu precisa usar agulha, tesoura, estilete, um monte de Certo. coisas que não deveriam estar dentro... Objetos cortantes, né? não deveriam estar dentro de uma penitenciária. Eu falei, cara, se eles podem fazer isso para fabricar botina, eles podem restaurar livros. Aí eu fiz uma proposta para a direção, disse assim, eu preciso da mão de obra de vocês, preciso do espaço de vocês, eu trago material, eu trago treinamento, e a gente começou. A gente conseguiu apoio de empresários da cidade que cederam equipamentos antigos, a gente tem guilhotina lá dentro, tem prensa, tem material. Tem voluntário que foi lá dar treinamento para os presos iniciais, para os apenados iniciais, e a gente começou a aprender como que ia restaurar livros. O que mais me deixa satisfeito lá é assim, eles aprenderam coisas que nós não ensinamos. Que maravilha. Eles restauram coisas que a gente não ensinou a técnica para aquilo. Certo. Eles foram desenvolvendo. Dos 10 que iniciaram o treinamento inicial, hoje eu só tenho um lá. Os outros foram trocando, que tem a progressão de pena, eles têm que sair. Certo. E eles mesmos se treinam. Então, isso é muito produtivo para a gente. E daí eu fui lá para resolver um problema nosso, que eram umas caixas e caixas de livros danificados. E a gente acabou ajudando no processo dentro da penitenciária, por quê? Porque o Hospital de Livros, ele é um espaço que eles se acalmam, eles vêm trabalhar, se ocupam, e se ocupam com uma coisa boa, que Exatamente. é pegar livro na mão, é a melhor coisa que tem. É verdade. E, inclusive, tem muitos empresários que estão patrocinando, ajudando, apoiando, como você queira chamar, esse projeto. E um dos mais destacados apoios aqui em Ponta Grossa é do César Tozeto, o diretor do Supermercados Tozeto. Vamos ver o que ele fala sobre esse projeto PHI Leitura Grátis. Essa pequena colaboração de cada um dos participantes do PHI faz com que ele venha tendo esse crescimento, esse envolvimento, chegando nos números que chegou de distribuição de livros e de participação na comunidade. Temos colaboradores nossos que são voluntários no PHI, e voluntários de fato, não são aqueles voluntários que a empresa pede, implora para que a pessoa participe. Eles participam porque gostaram do projeto, porque entenderam que é um projeto inteligente e que traz benefício às pessoas. Pois é, Idomar, nós vimos aí o depoimento do César Tozeto, assim como ele, vários outros empresários também têm ajudado o projeto. De que maneira as pessoas, as empresas, enfim, quem quiser ajudar o PHI Leitura Grátis? A gente diz assim, a melhor maneira, primeiro, é conhecer. Certo. A gente tem N situações. Eu gosto de citar algumas situações que as empresas não gastam absolutamente nada. Um dos melhores exemplos que eu tenho é o da Princesa dos Campos. Certo. Princesa dos Campos, o negócio deles é transportar pessoas e encomendas. Certo. A gente recebe muita doação de livro de editoras em São Paulo, no Rio, Curitiba, Porto Alegre, e livro pesa. Exatamente. Livro pesa para transportar. E a gente fez uma parceria desde 2013 com a Princesa dos Campos e
Os livros que eu recebo em Curitiba, na Princesa dos Campos, eles chegam em Ponta Grossa. Então, isso é um negócio que é um negócio da Princesa, não gasta nada, por quê? Porque o caminhão já está vindo, o ônibus já está vindo, e nos resolve um baita de um problemão. Nós temos empresas, como é o caso do Tozeto, por exemplo, ele cede espaço para nós dentro de uma das unidades para a gente guardar o nosso material. A gente tem uma sede dentro do supermercado do Tozeto, ajuda com transporte e logística para transportar os livros entre um lugar e outro. A gente tem empresas que fazem camisetas para os nossos voluntários. A gente tem empresas que fornecem alimento. Então, quando a gente tem reunião, a gente faz isso numa pizzaria. No final da reunião, a gente tem uma pizza para a galera curtir. Então, tem N situações. E é óbvio, tem empresas que pagam conta. Certo. Às vezes o negócio da empresa não casa com o que a gente precisa, as empresas pagam conta, que é o caso que a gente tem dentro do Hospital de Livros. A gente tem a Unimed e a Quiver, Sim. E eles são empresas mantenedoras, que mensalmente eles nos ajudam a custear os recursos que a gente precisa de lá. Então tem N maneiras de nos ajudar. A melhor maneira é conhecer o que pode ajudar, porque às vezes a empresa tem uma coisa que pode nos resolver um problema. Perfeito. E isso é muito importante. E pessoas também, né? As pessoas físicas. Exatamente, pessoas físicas, mão de obra, mas é aquilo, primeiro conhecer. Certo. Conhecer o que faz, o PHI, como funciona e como pode ajudar. Normalmente, quando eu vou pedir apoio para as empresas, antes de eu falar qualquer coisa sobre o que ajudar, primeiro eu vendo a ideia. Certo. Eu conto o que é o PHI, como funciona, o que a gente faz, não sei o que, assim, assado e tal. E depois eu faço o quê? A sua empresa pode transportar livros, a sua empresa pode nos ajudar dessa maneira, a sua empresa pode ajudar daquela maneira. Tem produtora de vídeo, tem agência de publicidade, tem contabilidade, tem escritório jurídico, todo mundo com a sua expertise, fazendo o que é melhor. E isso é muito importante, né? Porque muitas vezes não é o dinheiro a coisa mais importante, né? Muitas vezes, como o Idomar bem citou aqui, o transporte, uma assessoria jurídica, a parte publicitária, todos esses elementos que formam essa identidade que hoje é muito forte, porque é, sem dúvida nenhuma, um instituto dos mais destacados aqui em Ponta Grossa, né? E que hoje já tem aí várias franquias sociais, como você bem disse, em outras cidades, se expandindo justamente por essa visão que vocês têm da empresa, né, enfim, do Instituto como uma empresa. A gente tenta trabalhar num nível profissional, fazer o melhor possível, trabalha com a credibilidade das pessoas que estão junto com a gente, e é por isso que eu acho que dá certo. A gente tem alguns conjuntos de regras que a gente segue bem definidos. O PHI ele trabalha em 2 focos bem definidos. A gente trabalha em captação de livros, fazer qualquer coisa para captar livros. E a outra frente é a disponibilização de livros. A gente só faz isso. Então a gente não faz outros eventos que não seja isso. A gente não faz contação de história, a gente não faz feira do livro, porque o nosso negócio é esse. Certo. E daí a gente movimenta as pessoas para isso, para que a gente faça bem feito isso. E eu acho que é por isso que dá certo. Então tá bom, Idomar, parabéns aí, 5 anos do PHI, sem dúvida nenhuma uma ideia que foi muito bem aceita e crescendo muito aqui em Ponta Grossa e em várias outras cidades do Paraná. Nós voltamos logo após o nosso valorizado intervalo comercial com o Baú da Publicidade aqui no Cidade Entrevista. 2 minutos e estamos de volta.